que está acontecendo, hein? Porque eu lembro, talvez 2, 3, 4 episódios atrás, era só elogios ao Leicão, o time estava bem, o LeBron estava na lista ali de possíveis MVPs. Pois é. Mudou completamente. Esse é o detalhe de um jogo, um dia sim, um dia não, né? A gente faz episódios semanalmente, então na semana que vem o Lakers pode engatar aí 2, 3, 4 vitórias seguidas e a gente falar bem de novo, assim como há 2, 3 semanas atrás a gente estava falando bem. Mas e aí? Mas dá para chamar de crise? Nada melhor como minha duplinha aí para falar. Cara, sabe uma coisa que eu fico... Eu fiquei pensando, cara, eu lembro que tudo começou, pelo que eu fiz aqui uma análise ali, fiz uma recapitulação na minha mente, um pouco aqui também pesquisando, quando o Lakers começou a poupar jogadores, né? Quando o LeBron machucou também, né? LeBron machucou. Aí teve um jogo que o próprio André falou na semana passada, se não estou enganado, que vários jogadores iam ficar de fora, realmente era um jogo escolhido mesmo, para ficar vários jogadores aí de fora, contra né? Contra o Bucks ninguém jogou praticamente. Tanto é que o Bronny James jogou 30 minutos, né? Exato. Até a maior pontuação da carreira dele, 17 pontos e tal. Ninguém jogou. Exatamente. Aquele momento ali, eu falei, bom, já é aquela estratégia que a gente, é claro, a gente não tá ali dentro, obviamente, para saber, mas que a gente sabe, tem a noção de que vai chegando nessa época, no final da temporada regular, já começa a ter o lance de poupar suas principais estrelas. Meu Deus, agora o bicho pegou aqui fora, hein? Que coisa. Já começam a poupar alguns jogadores, tá? Começar aquele lance de preservar, né, para poder chegar na ponta dos cascos nos playoffs, né? Agora, quando voltou, a coisa não engrenou mais. Foi muito esquisito isso. O Doncic até chegou a fazer um bom jogo, sozinho, né? Que a gente questionou a situação, a possibilidade dele ter essa personalidade, né? Para poder levar o time sozinho, né? Vamos dizer, sem o LeBron, né? E para ter o protagonismo e tudo, né? Ele até teve um jogo até que ele foi bem, mas eu percebi que depois que voltou todo mundo, né? O LeBron voltou, o próprio Reeves, tudo normal, Hashimura e tudo, o time não se acertou mais. É muito estranho, é muito rápido para ter acontecido alguma coisa, né? O pessoal está comentando alguns detalhes aí até aqui no chat. Não creio que seja isso aí que a gente vai falar até já. Eu acho que foi, sei lá, cara, não sei se... Assim como aconteceu com o Cleveland, né, que perdeu 3 jogos seguidos, de repente... Eu não sei como é que a coisa muda a chave, de repente. Não consigo imaginar um ponto específico para que isso possa ter acontecido. O time, sabe que simplesmente o fato de ter parado de jogar meio que deu uma quebra no ritmo, o time deu uma preguiça, não sei, é difícil de falar de forma assim muito precisa. Até posso dar uma olhada de novo aqui nos jogos que foram aí essas derrotas. Na verdade foram contra times, teve a derrota contra o Orlando Magic, teve contra... A maioria delas, perdeu pro Nets, perdeu pro Magic, foi um jogo com o time meio desfalcado. Isso começou lá naquela derrota pro Celtics, né? Quando o Lakers teve o LeBron James que saiu machucado. Verdade, né? Foi ali. Foi ali que o Lakers saiu daquela sequência de 18 vitórias e 3 derrotas, né? 2 derrotas, na verdade, 20 jogos, 18 vitórias e 2 derrotas. E entrou nessa sequência agora de 10 jogos, 3 vitórias e 7 derrotas. Foi ali que a coisa começou a desandar, né? Fazendo o Lakers sair da segunda colocação no Oeste para a quinta. Tá? Hoje o Lakers tem 43 vitórias e 28 derrotas. Né? Então, foi aquela sequência ali que o bicho começou a pegar. E aí foi isso. Celtics, perdeu para o Nets. Deixa eu ver o que mais. Perdeu para o Bucks. Perdeu para o Nuggets. Aí conseguiu vencer Suns, Spurs e Nuggets seguidamente, isso. Né? 3 jogos. Mas aí perdeu 3 de novo. 3 seguidos. Bulls e Magic. E hoje, daqui a pouquinho, joga contra o Indiana Pacers fora de casa, um dos jogos mais difíceis dessa sequência aí. Então, teoricamente seriam... Desculpa, falar, André. Não, então é isso, né? Essa sequência aí dos últimos 10 jogos, o Lakers está com recorde de 3 vitórias e 7 derrotas, bem ruim, e pensando que o time tá ali na briga para ser o segundo, quem sabe, tá só 2 jogos atrás do Houston, que é o segundo colocado hoje, porém, tá só 3 jogos à frente do Clippers, que é o 7º colocado. Ou seja, o Lakers está entre a segunda colocação e o play-in. Tudo vai depender de como vai ser esse final aí, Fábio, só para embasar um pouco mais essa opinião aí sobre o Lakers. Daqui a pouco eu trago mais coisas aí que eu anotei aqui. São 2 jogos aí que a formação titular, vamos dizer, voltou a atuar, né?
foi justamente contra o Bulls e contra o Magic, que o Lakers de algumas semanas antes, né, venceria tranquilamente, eu entendo, né? E aí, então tem esse jogo contra o Pacers, que é um jogo bem importante para mostrar o time, voltar a mostrar força, né? Pacers, que é um time que a gente acabou de falar aí, tá brigando pelo mando de quadra, né? Com o Bucks, né? Tem essa facilitação do desfoque do Lillard, mas vai tá brigando com certeza por essa posição. Depois volta a pegar o Bulls, depois tem o Grizzlies. É uma sequência até difícil pro Lakers. Depois tem o Rockets na sequência. Muito difícil. E o Warriors. Golden sabe? State. Então tem 2 jogos contra o OKC ainda. Olha, então vai ser uma sequência bem complicada para o Lakers, que teria que se aprumar de novo agora, reacelerar, voltar aos eixos, né, para poder terminar bem essa fase de classificação aí, para poder, de repente, pelo menos garantir um mano de quadra nos playoffs, na primeira rodada dos playoffs, né? É óbvio que a lesão do LeBron James ficou praticamente 2 semanas fora, né? Atrapalhou os planos do Lakers de continuar firme e forte ali, né, na pegada que estava. Hashimura também. Ambos voltaram faz 2 jogos, né? Voltaram contra o Bulls. E foi 2 sapatadas, né? Contra o Bulls foi uma sapatada, a coisa mais feia que tem. E contra o Orlando Magic, apesar da distância ter sido pouco, né? 10 pontos ali, 12 pontos de diferença, mas foi ridícula a atuação do Lakers defensiva contra o pior ataque da NBA, né? Então, assim, claramente uma falta de atenção, uma falta de, né, atenção ao detalhe, né? Eles usam muito essa expressão no inglês também, nesses últimos jogos, né? Eu não sei se é um relaxamento. Óbvio que o Lakers teve uma sequência de 6 jogos em 8 dias, tá? E isso se tornou uma desculpa, né? Que essa sequência ela se encerrou lá na derrota contra o Bucks, aquele dia que pouparam todo mundo, Fabião, há 3 jogos atrás, né, na quinta-feira passada. Só que assim, beleza, foram 6 jogos em 8 dias, mas nem todo mundo jogou esses 6 jogos. O Luka mesmo foi poupado em um deles, 2 deles, né? O Vanderbilt foi poupado em alguns. O Dorian Finney-Smith foi poupado. E aí, no sábado, quando perderam para o Bulls, deram essa desculpa de que tomou 140 pontos, porque... Cara, para mim não é desculpa. Não foi todo mundo... O LeBron não estava jogando, tudo bem, tá voltando de lesão, né? Então, acho que para mim não é desculpa. E o mais incrível é que, assim, no jogo contra o Magic, né, observando de perto, o Magic é o pior ataque e tem o pior aproveitamento da linha de 3 pontos. 31% o Orlando Magic chuta para 3 pontos. E o Lakers, que tem uma defesa que troca muito, continuou fazendo essas trocas, sendo que não precisa. Deixa o Magic chutar da linha de 3, entendeu? Independente se essa troca vai ser, né, ruim para quem vai receber a troca, né? Por exemplo, vai trocar um jogador alto do Magic pelo Gabe Vincent, para o Gabe Vincent marcar ele. Deixa o cara chutar, né? Fecha mais o garrafão, utiliza mais os pivôs, né? De repente, o J.J. Redick não usou, só usou o Jackson Reyes por alguns minutos ali. Não tem pivôs de qualidade? Não tem, mas pelo menos coloca alguém. Então, assim, me parece uma desatenção, uma falta de vontade mesmo, né? E aí eu trouxe um exemplo lá no canal do Papai Lebron, que eu vi uma matéria no The Athletic chamada The March Madness, que existe o March Madness, e na NBA eles falam que é o March Madness, porque tem muito time com problemas em março. Problemas, né, assim, o Golden State começou bem, já deu uma caída, o Lakers tá mal, acho que antes de ontem, do 2º ao 8º colocado no Oeste, todo mundo estava com derrota, né? Não tinha ninguém na... Eu reparei nisso. Então, assim, isso acontece mesmo. Mas, assim, isso pode acontecer, né? Igual até em cima aqui do comentário do Igor Oliveira. Sinceramente, eu acho que já viram do que são capazes de tirar no pé para descansar. Beleza. Isso com o Cleveland Cavaliers, que perdeu 4 jogos seguidos, mas está tranquilão em primeiro. Com o Boston Celtics, que está tranquilão em segundo no leste. Com o OKC, que está tranquilão em primeiro e mesmo assim não fez isso. Agora o Lakers está perdendo uma chance de ficar em segundo, terceiro, quarto e cair lá para o play-in. Então, assim, para mim não é desculpa. Eu acho que o time pode jogar muito mais do que isso. O time é muito melhor do que isso defensivamente, tá? Então, eu coloco aí vários pontos, né? Essa falta de atenção, essa falta de comprometimento, né? O time parou de jogar no ataque também. E aquela coisa, né, Fabião? Quem joga basquete mesmo, eu não jogo, tá? Só brinco. Mas quem joga sabe. Muitas vezes o cara é influenciado na defesa porque a bola não tá caindo no ataque. Ou seja, se arremessa, a bola não cai, aí... Cara, isso não pode acontecer. Se você é um time que é forte defensivamente, se essa é a sua base, independente se você tá fazendo, se você tá acertando de 3, de 2, de lance livre, você tem que continuar defendendo forte. Manter o sistema. Não pode te atrapalhar. E geralmente times fracos, né, mentalmente, isso acontece. A bola não tá caindo no ataque,
você também não tem aquela mesma pegada para defender. E isso está acontecendo com o Lakers nessa sequência aí. Então, falei bastante, Anderson, mas são uns pontos que eu anotei aí, até porque, obviamente, né, o Lakers, como eu faço lá o canal junto com o Marcelo, eu acabo assistindo todos os jogos, procurando bastante informação, né? A gente está mais no dia a dia do Lakers, então é mais fácil um pouco para falar, mas coloco todos esses pontos aí na conta, mas, cara, não é inadmissível, assim, vamos colocar essa palavra, esse tipo de relaxamento nesse momento da temporada. Ô, Fabião, já que tem um lado bom, né? Há 2, 3 semanas a gente tá falando bem, hoje já deu um escorregão, mas na semana que vem pode tudo voltar ao plumo. Mas, cara, é muito estranha essa sensação de, sei lá, o André falou bem, o LeBron ficou alguns jogos fora. Eu também acho que não é uma tirada de pé, acho que não tem nenhum tipo de segurança isso ainda, né? Não é líder, não é vice, não tem tanta. Tem coisas para conquistar ainda, né? Ainda tem coisas para conquistar. Mas o que fica assim no semblante do torcedor? É uma preocupação? É uma fase? Tem uma sequência de jogos difíceis que pode se afundar de vez e a gente realmente citar a palavra crise, mas também são jogos difíceis que pode vencer, sei lá, dos 4, 5 jogos difíceis que tem pela frente, se vence 3, o papo acabou também, né? Então, o que você imagina aí para os próximos jogos? Que falta pouca coisa para começar os playoffs, porque é aí sim que vai começar a valer tudo. Você falou do torcedor aí, como o torcedor reage a isso, a gente, né, acaba sendo torcedor aqui também e acaba tendo algum tipo de reação. Fica alguma pulga atrás da orelha por conta dos números em si, né, o que tem sido visto em quadra e pelo retrospecto mesmo, né, das 3 vitórias só em 10 derrotas. Mas ainda não é um certo receio, até porque já foi visto. A gente tinha um receio lá atrás, quando foi feita a troca, quem vai ser o pivô, quem vai marcar. Até foi falado agora há pouco aí nos comentários aí do pessoal, falando que esse trio, Luka, Reeves e LeBron não ia marcar mesmo. Mas, passada toda essa tormenta, parece que houve um ajuste. Um dia, agora, um ou outro programa atrás, anterior, que a gente fez aqui, a gente falou sobre como o Lakers conseguiu se tornar um time muito dedicado aí, né, sob o comando do J.J. Redick, e achar alguma forma de marcar, de pressionar o adversário, né, mesmo tendo pivôs de qualidade questionável, conseguiu achar uma forma de jogar e ser superior aos adversários. Eu acho que esse momento, isso que o time já foi capaz de mostrar, acho que pode deixar o torcedor um pouco mais tranquilo e imaginar que possa, assim, voltar ao rumo das vitórias nas próximas rodadas e chegar com condições aí de brigar por algo mais nos playoffs. E realmente, isso eu tenho, assim, se tiver que fazer uma previsão, uma aposta, eu diria que o time volta a jogar bem. Porém, o 880. É algo decisivo, é justamente para provar que o time tem condição de se manter forte e chegar brigando nos playoffs. E eu, particularmente, acredito que sim. Aqui a mensagem do Igor, né, que eu já falei, e o Thiago Silva. Ainda acho que o Lakers pega home court, né, ou seja, time para conseguir ali ter o mando de quadra. Nuggets e Jokic, tinha uns jogos ainda, consegue umas vitórias. Rockets embala de novo e Memphis com a volta de JJJ. Abaixo de quinto, já acho que não fica. Vai ser difícil, Thiago. Se voltar a atuar no nível que bem disputado, é possível, mas tá difícil mesmo, né? São 2 jogos só, cara. Então, se voltar a atuar nesse nível, é possível sim, mas tá disputado. Essa mensagem aqui do Henrique, né? Até queria falar em cima disso. Então, Henrique, acho que a emoção com certeza conta, né? A chegada do Luka, toda aquela coisa que aconteceu. Mas, assim, tem uma frase, né? Eu não vou lembrar aqui, desculpa, agora vou até perguntar, né? Vou até pesquisar para falar certinho quem falou essa frase, né? Qualquer time pode ter 1 ou 2 semanas boas na NBA, porque são muitos jogos, né? Só que não foi 1 ou 2 semanas. O Lakers jogou muito bem do meio de janeiro ao início de março. Então foram quase 2 meses aí de bom basquete. Então não acho que foi só emoção. Eu vi muitas coisas boas nesse Lakers defensivamente, ofensivamente, mas principalmente defensivamente, mesmo sem pivô, né? Então não acho que foi só uma emoção, né? O time mostrou que pode jogar melhor. Pode ser campeão, aí já é outra história. Disputar com o OKC, disputar com o Celtics, né? Colocar o pé no chão. Não, é impossível vencer? Não. Acho que o Lakers tem o Luka Doncic, né? O LeBron James, mas obviamente para brigar com esses times é mais difícil. Mas que o time vinha mostrando muita coisa interessante, né? E não foi pouco tempo não. Então acho que é mais essa questão aí mesmo. E o Vinícius perguntando se sem pivô ainda é possível pensar em título. Eu acho que sim, né, Fabiano? Até dei um exemplo simples, né? Acho que foi aqui ou foi lá no canal do Papai Lebron, de tipo assim, né?
a gente está aqui fazendo podcast, hoje cada um com a sua função, né? Aí amanhã o Anderson não pode participar, aí eu faço um pouco da apresentação, você me ajuda e vice-versa. Então, assim, o Lakers sem pivô, ele vai precisar que outros jogadores se desdobrem muito mais para poder pegar rebotes, para poder fazer esse trabalho, o que vai exigir mais. Mas se os jogadores tiverem esse comprometimento como vinham tendo, é possível, né? Não sei se você pensa assim também, como o exemplo que eu dei aqui, bem, bem raso, né? A gente chegou a ponderar que, não sei se foi, eu acho que a gente chegou a falar isso aqui, ou se eu estou pensando agora da minha cabeça, que numa final, nos momentos mais agudos, qualquer detalhe, isso é uma coisa óbvia, na verdade, né? Qualquer detalhe pode fazer diferença. E justamente o fato de não ter um garrafão tão forte, eu não sei se isso lá na hora de decidir não é o que vai fazer falta. Por mais que tenha a defesa forte, bem arrumada, mas numa série pegada de 7 jogos ali, aquela coisa do ajuste, a gente lembra muito bem, né? Finais ali, dentro de uma série, principalmente nas finais, aquele ajuste. Falhou aqui, ajusta para a próxima. Não sei se vai ter campo para melhora, espaço para melhora nesse quesito, por conta da falta de material humano aí no garrafão. Então isso me faz pensar que seja difícil. A margem para erro é menor. Isso, cara. Assim, e aí, exatamente. Então é difícil você pensar, não. Com o Doncic e o LeBron dá para pensar em título. Não sei se título. Eu diria que a final de Conferência Oeste dá para apostar com mais otimismo, vamos dizer assim, pensando no lado do torcedor do Lakers. Cara, antes da gente mudar e falar do Knicks, o Fábio chegou a citar os 4 próximos jogos que são bem difíceis do Lakers, mas a gente pode alongar um pouquinho porque falta pouco, né? Então, além de Pacers, Bulls, Grizzlies e Houston e o Golden State, isso até o dia 3 de abril, a gente consegue falar os últimos 6, que tem o Pelicans, o Thunder 2 vezes, o Dallas, mais uma vez com o Houston, e talvez o mais respirável, não sei nem se essa palavra existe, que é o Portland. Ou seja, não é uma sequência fácil. Ainda mais com o equilíbrio que está o lado oeste, né? Que está 1-2 jogos de ponta a ponta de diferença para cima, assim como está 1-2 jogos de diferença para baixo. Ou seja, o Lakers vai ter que já a partir do próximo jogo mostrar um bom basquete, porque se for para deixar para decidir, mas ainda tem um jogo, mas ainda tem um jogo. Não falta muito não, galera. Tem que abrir o olho logo para pelo menos tentar garantir ali o mando, né? Acho que o mando seria importante. Ficar em quarto ali seria legal. Exato. É um objetivo bem tangível. Bem tangível. E assim, bem acima das expectativas para o início da temporada. Tá claro que a gente não contava com a chegada de Doncic, a gente não contava com a chegada de Dorian Finney-Smith, por exemplo, né? Que são 2 jogadores aí que têm desempenhado muito bem para esse time, né? Mas seria, obviamente, muito, muito bom, né? Chegar a essa 4ª colocação. E back-to-backs, né, cara? Joga hoje contra o Pacers e amanhã contra o Bulls, né? Tem viagem nesse meio de... Pauleira. Então, assim, e o Bulls está num momento muito bom, né? Então, a sequência não é fácil, não. Mas se quiser alguma coisa, cara, precisa tentar, até o sábado aí, voltar a jogar um basquete interessante, né? Que é o jogo contra o Memphis também, que pode ser decisivo ou não. Porque se o Lakers perder hoje pro Pacers e amanhã pro Bulls, cara, tanto faz ganhar do Memphis no sábado, não vai mudar, entendeu? Não vai passar o Memphis, né? Essa que é a grande questão aí também, né? E mais uma mensagem do Jefferson aqui, ó. Amigo, se não apertar hoje na defesa e melhorar nos arremessos, toma uma surra do Pacers, viu? É bem isso aí mesmo. Tem que Pacers, manter bem constante. É tipo de adversário chato que te puxa o tempo inteiro. Nossa, se não, se vacilar, passa por cima mesmo.